Primeira dica que eu separei é praticar de forma inteligente. O que acontece? A prática é importante, principalmente aqui dentro do curso do professor Guilherme, porque química, para mim, e exatas, eu vejo muito dentro da prática. Mas isso serve para humanas também. De maneira geral, a prática ela vai te ajudar na aprendizagem, por quê? Porque se tratando do seu cérebro e da psicologia de aprendizagem, você, ao praticar, você está rememorando, você está trazendo de volta à memória assuntos que você estudou. E você está treinando outras funções do seu cérebro também. Raciocínio, atenção. Tudo isso conta na hora de fazer a sua prova. E por isso que a prática ela é importante. Só que tem gente que só pratica de qualquer jeito. Tem muito. Eu lembro que quando a gente começou a falar bastante de exercícios, questões, tinha muita gente que falava do método de estudo invertido. Comece com as questões. Eu sou um pouco reticente com isso quando você não tem a base teórica. Eu acho que isso não funciona. Ah, eu começo estudando por questões e depois eu vou para a teoria. Eu acho que isso, na verdade, só frustra e acaba atrapalhando um pouco. A menos que você faça de uma maneira um pouco diferenciada. Que não vai ser o caso aqui. O ponto que eu quero trazer é você conseguir praticar com as suas questões, levando em consideração que você tem uma base teórica. O que é essa base teórica? Você já sabe o conteúdo, já sabe do que se trata. Você vai reconhecer numa questão, quando você vai saber ela ou não, quando você olha e fala, cara, eu sei do que se trata aqui. Agora, quando você olha para a questão e ela parece grego, não sei, não faço ideia do que está sendo tratado aqui. Então você precisa de uma base teórica daquele assunto. Isso é uma percepção importante que você tem que ter. E quando nós falamos em prática inteligente, nós falamos em praticar, praticar, praticar. É um primeiro ponto. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho bons resultados em vestibulares. Mas se concentra apenas na parte teórica. A parte teórica é importantíssima. Você não vai responder um exercício de química se você não souber do que se trata. Acabei de falar aqui para você. Só que você ficar apenas na parte teórica não vai trazer o resultado para você. Principalmente quando você começa a ter tempo de estudo. Para uma pessoa que está começando agora, a base é importante. Então ela vai dedicar bastante tempo na teoria e depois vai para a prática. As duas caminham juntos. Só que a partir de quando você caminha, você precisa se concentrar na prática. Então não deixe de praticar e praticar constantemente, porque é isso que vai trazer o seu resultado. Peraí, Leandro, mas você pôs aí inteligente. E onde que vem a inteligência? Vem no segundo ponto. Analise as suas questões e descubra o que você está errando. Tem gente que só fica preso aos comentários de questões. Por isso que eu acho importante um trabalho, que eu acredito que o professor Guilherme faz, eu já vi isso no canal do YouTube dele, com a comentário de questões. Porque isso abre o seu leque na forma do raciocínio para aquela questão. Inclusive nas que você acertou. Às vezes você vai por um caminho e aí o professor faz a análise da questão e você fala, puxa, cara, devia ter usado isso aqui, foi muito mais rápido e muito mais prático. Analisar as questões também, inclusive para descobrir por que você está errando aquela questão. Isso é uma coisa que eu falo para as pessoas. Mas se eu soubesse, eu não teria errado. Não. Muitas vezes, no momento da prova, a prova é totalmente diferente de você estar na sua casa. Eu costumo falar que provas não é só conhecimento. Prova também é resistência. Você começar lá o seu Enem com as primeiras questões é diferente de você fazer as últimas. O seu cérebro já está um pouco desgastado. Entenda esse desgaste, não significa que você está perdendo energia e tal. Pelo contrário, está havendo o processamento, tem toda aquela coisa, mas o que acontece? A sua atenção ela começa a diminuir, dependendo do grau que você está de energia mesmo. Por exemplo, dormiu bem, se alimentou bem, está confortável, isso vai tomando conta de você e vai fazendo com que o seu resultado comece a variar. Por isso que uma boa análise de questão ajuda você a identificar isso. Então você tem que identificar por que você errou. Foi por falta de atenção ou por falta de conteúdo? O que eu quero dizer por falta de atenção? Quando você olha uma questão e fala, eu sei do que se trata aqui. Opa, beleza. Então você tem o conteúdo. Eu sei, não é grego. Não é uma coisa que não tem nada a ver. Eu sei do que se trata. Aí você responde a questão, você fica em duas. Aí você fica nas duas, você marca a errada.
acerta, você deixa. Muitas vezes isso está ligado a uma falta de atenção. Nós falamos de análise de dados, uma função psíquica importante. Você tem que analisar os dados das questões, trabalhar na sua mente, com a sua memória, resgatar a informação e processar para entregar a resposta. Isso que acontece rapidamente no seu cérebro. Você tem que encontrar isso, por quê? Porque isso vai te dar um padrão de raciocínio para as próximas questões. Eu não estou falando que você vai decorar questões aqui. Eu estou falando que você vai treinar o seu raciocínio para ser mais assertivo e saber a forma que você vai entregar aquela questão. Isso é muito importante. Por isso que se você vai lá, faz uma lista de exercícios. Pô, professor Tini, você falou pratique, 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 e eu estou respondendo várias listas de exercício, mas você não corrige direito. Você só vai lá, acertei, errei, acertei, errei, acertei, errei. Acertei 50, errei 40. Esse é o meu resultado. Não, cara, para. Olha para a questão. O que eu estou errando? O que está causando? O que está fazendo? Vai para os comentários do professor. Pergunta para o professor. Eu acho muito importante cursos isolados como esse aqui. Porque você vai sanar uma dificuldade que você tem e você tem acesso ao professor para que ele possa orientar você. E tem muita gente que não usa o professor. Isso é um ponto importante. Tem gente que não procura o professor muitas vezes para tirar as dúvidas. E é importante que você procure. Então, fortaleça os temas e conteúdos que você tem mais dificuldade. Se você está fazendo medicina, você já sabe, ou se você está fazendo química, ou se vai fazer biologia, você sabe as matérias de peso essenciais para você. Isso já é um ponto. Além disso, você tem que olhar, faz um simulado. Para quem não fez os Enems anteriores ou vestibulares anteriores, faz um simulado. Identifica o que está faltando para você. Poxa, eu estou ruim em humanas, especificamente em história. Ah, mas não tem tanto peso no vestibular de medicina. Ah, mas eu vou fazer o mínimo ali para ter um bom resultado. Ah, eu estou ruim em química. Puxa, eu tenho um peso muito grande em medicina. Ou biológicas. Então, peraí. Então, eu preciso fortalecer. O que eu estou errando aqui? Ah, eu estou errando os cálculos. Ah, eu estou errando principalmente as fórmulas. Ah, eu estou errando porque eu não estou memorizando alguns conceitos. Você está entendendo? Essa é a prática inteligente. Indo direto no erro. Indo direto no ponto que precisa ser melhorado. Beleza? Então, a primeira dica para você ter bons resultados é uma prática inteligente. Identificando as suas falhas, identificando-se os pontos a serem melhorados e trabalhando eles constantemente. A ajuda do professor conta muito nesse aspecto. Minha visão. Tá? Isso está dentro da minha metodologia que eu trabalho, que é o meu método de estudo. Contar com o professor, ele vai dar um salto para você. Você pode fazer sozinho? Pode. Talvez a caminhada dure um pouco mais, isso vai depender do seu perfil de aprendizagem. Eu acredito que o professor ajuda muito nesse aspecto. Você acaba de assistir um corte de algum dos meus cursos, palestras ou lives. Se você está estudando para alguma prova, concurso ou faculdade e quer a minha ajuda para estudar melhor, organizar a rotina de estudos, ter mais concentração, memorização e aprender do jeito certo, acesse o meu curso aqui embaixo. O link está embaixo desse vídeo, método5.com. Está aqui embaixo, só acessar e descubra como que eu vou ajudar você a ter o resultado que você deseja na sua próxima prova ou concurso. É isso, já pode aí clicar em gostei, compartilhar e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.